O atacante Walter tem atravessado um momento delicado em sua carreira. Já com 33 anos, Walter tem naturalmente caminhado para o fim de sua carreira. Mas o excesso de peso continua sendo um problema para ele. Walter trocou de clube recentemente, sendo contratado pelo Pelotas, equipe que joga a segunda divisão do Rio Grande do Sul. Porém, essa nova aparição do Walter agora jogando pelo Pelotas tem gerado uma repercussão negativa nas redes sociais e muitas piadas maldosas ainda envolvendo o seu excesso de peso. Você vai entender o que tem acontecido com ele e qual foi o rumo que a carreira dele tomou, tudo nesse vídeo comigo após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos o que tem acontecido com o Walter em 2023 e por que ele está caminhando para um triste fim de carreira, a gente precisa ir para o início da trajetória dele. O Walter, ele é nascido e criado na cidade de Recife. Foi lá que ele deu seus primeiros passos e foi lá que ele passou por muitas dificuldades com os seus irmãos e também com a sua mãe. A mãe do Walter, inclusive, tem um papel importante no fato dele ter se tornado um jogador profissional e até um jogador de futebol europeu, um jogador de Série A, porque foi a mãe do Walter que fez todo o esforço para ele poder ter seu primeiro par de chuteiras, foi a mãe do Walter que fez de tudo para que ele pudesse se dedicar apenas ao futebol e não precisasse trabalhar. Então, ele tem uma origem muito humilde, passou sim por muitas dificuldades e cresceu numa zona perigosa, uma zona violenta da cidade de Recife. Então, se ele vem de uma região assim, óbvio que ele também tinha outras alternativas bem ruins caso ele não fosse jogador de futebol. O Walter, ainda em Pernambuco, ele teve oportunidades jogando na base, no time do Sport, no time do Santa Cruz, mas onde ele acabou dando o seu passo final para se tornar jogador profissional foi jogando no Rio Grande do Sul. Foi uma cartada dele para tentar concluir o seu sonho de ser jogador profissional. Então, a princípio, ele jogava no São José. Fez ali reta final da base no São José, até que ele chamou a atenção do Internacional. Internacional, time grande, time tradicional, então foi ali que ele conseguiu concluir o seu sonho de se tornar um jogador profissional. Ele acabou chegando ao Colorado ali em 2008 e sendo destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então o Walter, ele se destaca pelo Colorado na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008, ele tem oportunidades no profissional já em 2009, mas ele ganha sequência mesmo no time em 2010. Vale lembrar que mesmo tendo subido para o profissional, hora ou outra, o Walter acabava sendo rebaixado para o time B, fosse por questões comportamentais ou mesmo por falta de espaço. Mas em 2010 ele acabou ganhando sua vaga de vez, teve uma sequência muito boa e o bom futebol apresentado pelo Walter acabou chamando a atenção do Porto de Portugal. Então já ele estava num time grande do Brasil, se destacando e iria jogar no futebol europeu. Porto que não é um time qualquer, é um time que sempre está jogando, por exemplo, a Liga dos Campeões e sempre brigando também pelo título do Campeonato Português. Desde cedo, o Walter já demonstrava muita qualidade para poder marcar gols. Ele era um cara que finalizava bem, com frieza, protegia bem, sabia se posicionar, então ele era um atacante mesmo de bastante potencial. E não foi à toa que, bem novo, ele acabou ganhando algumas oportunidades na seleção brasileira de base. Então Walter, o que eu tô falando para vocês aqui de Internacional, Porto, seleção, ele era um jogador de muito potencial e que acabou tendo momentos na carreira mesmo, mostrando que ele era um grande jogador e tinha potencial para ter ido muito mais longe. A partir do ano de 2012, o Walter começou a ter problemas na equipe do Porto por conta do seu peso. Foi ali que começou toda a história do excesso de peso, que acabou sendo o grande vilão de toda a carreira do Walter. Porque é algo natural. Se você está acima do peso, ainda mais para um jogador que trabalha com o corpo, precisa estar em alto rendimento, se está acima do peso, nunca vai estar jogando na sua plenitude. E mesmo pesado, o Walter por muitas vezes jogou demais. Então, por excesso de peso, o Porto decide começar a emprestá-lo e acabou o emprestando para outros times do futebol brasileiro por muitos anos. O primeiro deles acabou sendo o Cruzeiro, onde ele não teve muito espaço, tanto que muita gente nem sabe que o Walter um dia passou pela Raposa. A partir de julho de 2012, ele inicia o melhor momento da sua carreira jogando pelo Goiás. Então ele se destaca pelo Goiás em 2012 e acaba tendo seu empréstimo no Esmeraldino renovado para a temporada de 2013, que acaba sendo o grande ano da carreira do Walter.
Para quem não se lembra, 2013 é o ano que o Walter é eleito um dos destaques do Brasileirão. Ele mesmo com 118 quilos, que é um peso impressionante para um jogador profissional. Ele jogou demais, ajudou o Goiás a fazer uma ótima campanha e acabou chamando a atenção de outros times importantes do futebol brasileiro. Após se destacar então jogando pelo Goiás, onde, repito, ele viveu o melhor momento da carreira, o Walter foi jogar em 2014 no Fluminense. Mas o Fluminense deixou bem claro que queria o Walter jogando o futebol do Goiás, mas sem aquela mesma forma física. Queria ele fininho. E acabou que o Walter emagreceu bastante quando ele foi jogar no Rio de Janeiro. Teve bons momentos no Fluminense, mas não foram os mesmos bons momentos que ele havia tido no Goiás, mesmo quando estava pesado. Então o Walter ele acabou entrando aí já num ciclo de vários empréstimos onde ele não jogava o mesmo futebol que havia jogado no Goiás. Então depois do Flu, ele jogou no Atlético Paranaense também por empréstimo em 2015, até que jogou bem por lá. Depois ele voltou para o Goiás em 2016, em 2017 jogou no Atlético Goianiense, 2018 no Paysandu, ainda em 2018 no CSA e aí em 2019 ele encerra a sua passagem pelo Porto jogando pelo Porto B. Então todos esses outros empréstimos que eu falei para vocês, o Walter ainda pertencia ao Porto, mas jogar mesmo pelo time português só jogou ali naqueles 2 primeiros anos, 2010 e 2011, quando havia acabado de ser contratado. Em todo esse período, o que acabou sendo mesmo uma grande decepção é que o Walter tinha muito potencial. Quem acompanhou especialmente ele no Goiás, no Fluminense, em partes também no Atlético Paranaense, sabe do que eu tô falando. O Walter, ele era um bom jogador. Ele sabia fazer gols, ele era um cara que era habilidoso, ele era um cara frio, sabia proteger bem a bola dos zagueiros, escondia bem a bola. Só que aquilo, o peso interfere muito, ainda mais para um jogador de futebol. Então, ele, mal fisicamente, não tinha a explosão que poderia ter, não ficava nos jogos a quantidade de tempo que poderia ficar. Isso era algo já declarado para todo mundo. O Walter sempre lutou contra a balança. E aí em 2020 ele acabou concedendo uma entrevista para o R7, onde ele admitiu que tinha problemas com peso e fazendo até uma analogia com drogas e bebida para outros jogadores, para outras pessoas. Na entrevista para o R7 ele disse o seguinte: tem gente que tem problema com droga, bebida. Eu tenho com comida. O problema nem são as refeições, são as besteiras. Como muito à noite, antes de dormir. Muita bolacha recheada, doce. Quem briga com a balança sabe o quanto é difícil. Então acabou sendo uma decepção, um jogador com o tamanho talento como o Walter tinha, até com passagem por seleção de base, não ter chegado ao máximo do seu potencial por conta do seu peso. E fica muito difícil você questionar ele nunca ter entrado em forma da maneira que deveria, porque é claro que o Walter tem problemas ainda ligados ao passado. Como eu disse, no início da trajetória dele, ele teve uma infância difícil, cresceu numa origem muito humilde, numa zona violenta e acabou que por muitas vezes o Walter não podia se dar o luxo de comer exatamente o que ele queria. A partir do momento que ele passou a ter condições de comer o que ele quisesse, que aí se iniciaram esses problemas envolvendo o excesso de peso e a luta contra a balança. A partir de 2020, quando ele deixou o Atlético Paranaense, o Walter acabou passando por 9 clubes diferentes. Muitos deles times que nem brigam por nada. E ainda mais agora nessa reta final, nesses últimos 2 anos, existe até o questionamento se os clubes que estão contratando o Walter realmente estão o contratando porque acreditam no seu potencial ou estão o contratando porque ele é um cara que tem um nome e está gerando visibilidade para o clube. E claro, o excesso de peso do Walter também acaba chamando bastante atenção. Então isso gera essa dúvida, se os clubes que estão apostando nele realmente acreditam no futebol dele ou querem apenas mídia gratuita. Porque querendo ou não, hoje com as redes sociais, você tem um jogador profissional com excesso de peso, isso acaba viralizando em todos os lugares e é exatamente o que tem acontecido com o Walter agora. Então, só peguem a lista. Depois que ele deixou o Atlético Paranaense em 2020, ele teve passagens relâmpagos por Vitória, São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia e agora em 2023. Em janeiro começou no Afogados e agora em maio ele começou a jogar pelo Pelotas, que é um time que joga a 2ª divisão do Rio Grande do Sul. E aí que entra aquela situação que eu questionei a vocês, se realmente os times estão contratando o Walter porque acreditam no futebol dele. Porque o Pelotas tem um patrocínio do Bob's.
que todo mundo sabe que aí é uma rede de fast food. E tá viralizando agora nas redes sociais uma foto que mostra o Walter, claramente bem acima do peso, mas com o patrocínio do Bob's estampado na camisa, e ao fundo de uma imagem também aparece um hambúrguer. Não preciso nem dizer que isso foi um prato cheio para que o Walter começasse a ser alvo de muitas piadas. Inclusive, vou mostrar para vocês alguns comentários que estão fazendo a respeito dessa foto do Walter vestindo a camisa do Pelotas e estando claramente acima do peso. Tá no shake, quero dizer, no shape. Engoliu os companheiros, comissão técnica e o trio de arbitragem. O técnico tem que tirar 2 jogadores para ele poder entrar. Gênios do marketing. Esse aí tem fome de gol. Eu acabo considerando esse momento um momento triste pro Walter porque ele é um cara que já provou que tinha muita habilidade, muita qualidade, foi destaque de Brasileirão mesmo pesando mais de 100 quilos e aí agora, aos 33 anos, após ter vivido tanta coisa no futebol, ele é obrigado a abrir as redes sociais e ver que ele é motivo de piada. E a culpa não é nem dele. Como vocês podem ver, parece que é algo até premeditado. Ele estar acima do peso e vestir uma camisa que tem Bob's estampado no peito. É algo que é desagradável, obviamente, para qualquer um. Se você levar a sério mesmo o futebol profissional, você vê claramente que o Walter não tem condições hoje de estar num clube. E ele mesmo tem condições de reconhecer isso. Com a forma física do Walter hoje, ele não pode jogar num time profissional. Até na várzea mesmo, se o Walter quiser jogar, ele tem dificuldades. Isso não é nem que eu tô sendo um crítico, tô sendo uma pessoa maldosa com o Walter, mas é a realidade. Hoje você vê lugares, por exemplo, como a Várzea de São Paulo, e você vê jogadores que têm, por exemplo, 40 anos, mas estão voando fisicamente. Como que o Walter, mesmo tendo 33, mas estando com esse peso, vai competir com esses jogadores na Várzea? Então eu queria saber agora de você aqui nos comentários. Primeiramente, você acha que estão sacaneando o Walter e o usando agora no final de carreira apenas como mídia gratuita? Ou você acha que não? Estão o contratando porque querem que ele jogue futebol? E outra coisa, o que você achava do potencial do Walter? Concorda comigo que ele era mesmo um bom jogador ou acha que eu dei uma exagerada? Comenta aí sua opinião sobre tudo, que eu quero muito saber e vou estar lendo as opiniões de vocês. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você aí tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!